Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É muito bom estar aqui essa noite para poder falar do amor de Jesus, sobre a vida dos patriarcas ali no primeiro livro da Bíblia, Não tem coisa melhor. E hoje nós estamos aqui nessa noite para continuar com os nossos estudos no livro de Gênesis. Eu gostaria de pedir aos irmãos que todos participem conosco. Convide seus irmãos, convide seus amigos. Compartilhe esse link aí, que nós mandamos para vocês. Que você possa fazer isso para que todas as pessoas possam aprender mais um pouco da vida dos patriarcas, aquilo que Deus fez na vida deles e aquilo que Deus faz em nossas vidas até hoje, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. E o que Deus tem para nós é muito maior do que nós imaginamos. E o que Deus quer de mim e de você é que nós sejamos fiel a Ele. Amém? Então não deixe de compartilhar com as pessoas que você ama, que essa noite, nesse estudo dessa noite, vai ser uma bênção, que eu creio que o Espírito Santo de Deus já se faz presente aqui neste lugar para nos capacitar, nos orientar e falar em nossos corações. Que você possa, se você está gostando desses estudos que estamos fazendo aqui, porque nós dedicamos, nós buscamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus, para que nós possa enriquecer espiritualmente falando em nossas vidas, para que a cada dia nós possa vencer as batalhas e as ciladas que esse mundo traz em nossas vidas. Amém? Então, nessa noite nós vamos trabalhar no capítulo 31 de Gênesis. Está falando ainda sobre a vida do patriarca Jacó. Então, compartilhe o link e não esqueça, hein? Compartilhe, convide seus amigos, seus parentes. Não deixe de participar conosco. Vai ser uma bênção esse estudo, eu tenho certeza. E no capítulo anterior, nós falamos da vida do casamento ali de Jacó, e as duas filhas de Labão, seu tio, E nós nós vimos ali que Labão enganou ele, Ele trabalhou 14 anos, trabalhou 7 anos por Raquel, e aí Labão, quando ele foi casar, Labão o que fez com ele? Deu a filha mais velha e falou para ele, você tem que trabalhar mais 7 anos para mim, para que você possa ter a sua amada. E Jacó, ele trabalha mais 7 anos para ter a sua amada. Esses 14 anos ali, Jacó trabalhando de graça para seu tio, porque Labão era um camarada muito espertalhão. Ele era um caboclo que gostava muito de dinheiro, então ele gostava de trapacear, fazer algo de mal para as pessoas. Então nós vamos aprender muito sobre isso aqui hoje, o que Deus vai falar conosco no capítulo 31. Então no final do capítulo 30, Jacó e Labão faz um trato ali, e Labão fala para ele, faz mais uma proposta para ele ali, que os gados que nascessem salpicados era dele, e os outros era de Labão, e aí foi mudando, ao passar do tempo, foi mudando as propostas. Nós vamos ver no capítulo 31 o que Labão fez com Jacó. Então nós vamos entender um pouquinho como as pessoas no mundo, as pessoas que estão no mundo, elas fazem conosco. Amém? Então vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar, pedir orientação para Deus, para que Deus possa abrir o meu e o seu coração e os nossos entendimentos, para que o Espírito Santo de Deus use a minha vida e que Ele possa abrir o teu coração para que você possa entender os propósitos dele nessa noite. Amém? Deus, graças nós te damos, te louvamos, Pai, pelo teu amor, pela tua fidelidade conosco, Pai. Muito obrigado, Jesus, por mais uma noite abençoada sobre a tua graça, sobre a tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos orientar, falar em nossos corações, Pai. Para que o Senhor possa usar a minha vida e que eu possa, meu Pai, abençoar os nossos irmãos que estão no outro lado, Pai, ouvindo essa mensagem, Senhor. Aquilo que o Senhor propôs para nós, aquilo que o Senhor fez na vida dos patriarcas e aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e aquilo que o Senhor tem preparado para nós, Pai. Abençoe a vida de cada irmão, Pai. Abençoe aquelas pessoas também que estão necessitadas, precisando de um milagre, Senhor. Pessoas que estão doentes, enfermas, Senhor Jesus. Está precisando do Senhor nessa noite, Pai. Visita os teus filhos, Pai. Visita os teus servos, Pai. Abençoe, traz cura, traz restauração, traz paz para esse mundo, Senhor.
Nós não somos dignos de nada, Pai, mas nós dependemos do Senhor. Nós sabemos que somente o Senhor pode mudar todas as situações. E que o Senhor fale em nossos corações nessa noite. É no nome de Jesus que nós oramos. Te agradecemos. Amém. Amém? Então vamos aí, meus irmãos. Vamos dar continuidade aí no capítulo 31 de Gênesis. Hoje nós vamos falar... O título que eu escolhi para esta noite é o retorno de Jacó a Canaã. Então, o retorno de Jacó a Canaã. Jacó, ele resolve largar seu tio de lado. Jacó resolve chamar a tua família e ir para onde Deus tem falado para ele. Então, logo no início, nós vamos discorrer o capítulo 31 todo, juntos. A partir do verso 1 do capítulo 31, a palavra de Deus, ela diz assim. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Então ouviu Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável, como anteriormente. Olha para vocês verem que coisa interessante. Então, o primeiro tópico que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, nos versos 1 e 2, é a prosperidade de Jacó. Olha para vocês verem o que a prosperidade faz na vida das nossas vidas. Jacó, ele chega na casa de seu tio, procurando um refúgio, porque ele sai, corrido, ele sai com medo de seu irmão matá-lo, porque ele tomou a primogenitura de seu irmão, e aí ele sofre ali naquele caminho até chegar na casa do seu tio, e aí ele ali na casa do seu tio ele é obrigado a trabalhar tantos anos, pelas suas esposas, e o tio sugando dele, fazendo algo muito mal na vida dele. E quando Jacó começa a ser abençoado, não por Labão, mas sim por Deus. Olha o que acontece na vida do patriarca. Aí começa a vir a inveja. É assim em nossas vidas também, meus irmãos. Quando nós não temos nada em nossas vidas, quando nós trabalhamos com sinceridade, quando nós trabalhamos com honestidade, que Deus começa a nos abençoar, nós começa a adquirir as coisas. As pessoas que estão ao nosso redor, elas começam também a ter inveja. E os piores são os de casa. Os piores são os da família, aqueles que estão mais próximos de nós. Eles começam a ter inveja, eles começam a crescer o olho naquilo que você tem, eles começam a te desejar o mal. E não fazer ao contrário, que é abençoar o outro que está sendo abençoado e procurar a sua bênção. E é isso que Deus quer de nós, é isso que nós vamos aprender nessa noite. Que nós não devemos olhar para as coisas dos outros, mas nós devemos olhar para Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus, Ele é o nosso caminho. E quando nós buscamos o caminho de Deus, quando nós buscamos fazer a vontade de Deus, Deus nos prospera. Tanto espiritualmente quanto materialmente. Porque o desejo de Deus é ver seus filhos felizes. Em momento nenhum, Deus queria ver Jacó sofrendo. Mas nós, como seres caídos, nós necessitamos e precisamos de ser lapidados por Deus. É melhor que nós seja corrigidos, lapidados por Deus, do que ser corrigidos e lapidados por pessoas. Porque nós vamos ver nesse capítulo também o que Deus fala para Labão. Quando Labão vê que Jacó vai embora e ele vai atrás dele. Não perca. Como se diz, aguenta aí. Aguenta firme, nós vamos chegar lá. Vocês vão ver que bênção que é. O que Deus está fazendo na vida do patriarca. E o que Deus faz para nós também. Porque essa promessa é para nós. Então, logo nesses primeiros versículos, nós vemos aí que a prosperidade ela traz inveja nas pessoas. E é assim em nossas vidas também. E foi isso que aconteceu. Jacó ouviu ali os filhos de Labão
né, seus cunhados, comentando, falando mal dele, falando que ele estava roubando, que ele estava fazendo isso. E o que ele faz logo de início? Ele já corre. Então, logo aqui no verso 3, olha o que Deus diz aqui para Jacó. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. E eu serei contigo. Olha para vocês verem, tanto que Deus é maravilhoso, né? Nós vimos que lá no início, né, quando Deus começa a trabalhar na vida de Abraão, a primeira coisa que Deus faz com Abraão é tirar ele do meio da parentela dele, né? Falando para ele que ele ia mostrar a terra que Deus tinha preparado para ele. Porque Deus tem um propósito em cada uma de nossas vidas. Então, por isso que nós temos que entender os propósitos de Deus. Talvez o que Deus quer de mim é que eu saia de onde eu estou. Mas talvez Deus quer que eu volte para onde eu estou mesmo. Onde que eu estava. Então, o que Deus quer de nós é que nós viva sobre os propósitos dele. Viver sobre os propósitos de Deus é deixar de viver o eu. É deixar de viver aquilo que eu quero, aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas sim quando eu me baseio nas palavras desse livro sagrado, desse livro que foi o Senhor que deixou para nós, que é o nosso manual, é o nosso instrumento diário para nossas vidas. Porque feliz é o homem que medita nesta palavra de dia e de noite, e dela não se apega, ou não se aparta, e que se apega na lei do Senhor, e que busca fazer a vontade de Deus. Então nós vamos ver isso, que é isso que Deus está querendo mostrar, tanto para Jacó quanto para Labão, porque Deus abençoa tanto o ímpio quanto o justo, porque a graça de Deus é para todos. Mas nós vamos ver que Deus tem propósito para aqueles que honram Ele. E aqueles que fazem a vontade do mundo e não buscam a vontade de Deus, Deus tem algo preparado para eles. Não que Deus quer o mal deles, mas que Deus deixa acontecer certas coisas na vida das pessoas que são os ímpios, é para que Deus demonstre a glória dele sobre a vida daquelas pessoas também. Porque nós vamos ver que várias pessoas, eles entendem quem é o Deus de Jacó, e de Abraão e de Isaac. Em vários trechos da Bíblia, aqui no livro de Gênesis, nós vemos Deus demonstrando a sua grandeza e o seu propósito sobre a vida do justo e sobre a vida do ímpio também, para que todos entendam os propósitos dele. Então, continuando, vamos continuar. Verso 4. Então Jacó, vamos ler do verso 4 ao 21 agora. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e lhes disse: vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável, como anteriormente, porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se diziam, os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó, eu me respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Amém? Então vamos entender um pouquinho aqui. Olha para vocês verem. Olha como que são as coisas. Olha o que Deus faz. O anjo do Senhor, o anjo de Deus,
ele aparece em sonho a Jacó, mostrando para ele o que Deus iria dar para ele. O que Deus iria fazer na vida dele. Então, quando Labão ele propunha algo para Jacó, aí as coisas aconteciam conforme era favorável a Jacó. Porque era o Deus de Abraão que estava abençoando a Jacó. Nós vimos que no final ali no capítulo 30, nós vimos que Jacó, né, ele tem algumas artimanhas lá, que ele começa a colocar aquelas varinhas verdes, aquelas coisas lá, achando que era ele que estava, né? Nós vimos que, para você ver como que é o homem, né? O homem está vendo que Deus está fazendo, está abençoando a vida dele. Às vezes o homem, ele tenta fazer as coisas do jeito dele, mas não é. Deus mostra claramente, porque aqui, olha só para vocês verem, Deus faz questão de mostrar para Jacó que quem está abençoando ele é Deus. Não é do jeito que ele pensa que era. Então é isso que Deus faz nas nossas vidas, tanto na minha quanto na sua, meu irmão. Quando nós temos algo em nossas vidas para construir, para fazer, nós devemos colocar todos os nossos propósitos sobre a graça de Deus, sobre a proteção de Deus, porque é Deus quem age em nossas vidas. Então, assim Deus estava ali fazendo na vida do patriarca Jacó, mostrando para ele desde o início, né? Porque Deus estava desvendando o que ele tinha para os patriarcas e o que Deus iria fazer na vida de cada um deles. Porque o propósito de Deus era o Messias, era a linhagem daquele que iria vir para salvar o mundo. E o que Deus tinha para os patriarcas era algo muito mais do que eles pensavam. E aqui Deus começa a abençoar Jacó, começa a vir logo os problemas, vem logo a inveja daqueles mais próximos, é o que eu estava falando logo ali atrás, porque quando nós começamos a ser abençoados por Deus, começa a vir os problemas. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, que as bênçãos financeiras, ela não é maldição. As bênçãos financeiras, ela é bênção de Deus mesmo. Mas nós devemos ter a orientação do Espírito Santo de Deus para que nós possamos viver uma vida digna para a glória de Deus. O que Deus queria com os patriarcas é que eles pudessem fazer tudo para a glória dele. E foi o que Deus fez ali. Deus estava educando, Deus estava mostrando o caminho daqueles que eram os escolhidos dele. Aqueles da linhagem. Aqueles que apontavam a Cristo Jesus, porque o propósito de Deus ali era mostrar a graça dele sobre aquele povo. Sobre o povo. Desde o início nós vemos a graça redentora de Deus sobre os homens. Desde o início. Então Deus começa a abençoar a Jacó, começa a mostrar para ele, começa a vir os problemas. E aí, de repente, Deus chama ele em sonho ali, os anjos chamam ele em sonho, e a primeira coisa que ele faz é: eis-me aqui, estou pronto. Estou pronto, Senhor, para fazer a sua vontade, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. E o que eu e você tem feito, meu irmão? Eu pergunto para nós nessa noite, o que eu e você tem feito para Deus? Deus tem te chamado agora, nesse momento aí. Deus tem chamado você, fulano, beltrano. Você tem dito: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, assim como o profeta Isaías disse ali, assim como Josué também disse: eis-me aqui. Assim como Moisés também, que foi o escritor desse livro aqui. Moisés, ele viveu uma vida ali para mostrar o que Deus tinha de melhor para aquele povo ali. E mesmo assim o povo era desobediente ali no deserto. Deus levantou Moisés para tirar aquele povo que estava sendo escravizado ali pelo faraó. Moisés sofre muito, mas era o propósito de Deus na vida dele.
Eu e você também tem um propósito de Deus em nossas vidas, e qual seja o nosso propósito, nós temos que servir a Deus para a graça dEle, para a glória dEle. Nós não devemos deixar de falar do livro da lei, do livro que Deus deixou para nós, porque esse livro é salvação, esse livro é a cura para nós e para as pessoas. E o que Deus quer de mim e de você é que nós seja fiel a Ele, que nós possa servir a Ele, e que nós não deixe de dizer: eis-me aqui, Senhor, para fazer tudo aquilo que seja da sua vontade. E tomar cuidado com as pessoas, porque as pessoas são maus. Muitas pessoas estão aí para nos derrubar, para nos tirar a graça de Deus, para nos tirar as bênçãos de Deus. Sim, tem. Não é culpa deles, meus irmãos, é culpa do inimigo, porque o inimigo ele não fica satisfeito de ver a graça de Deus, a glória de Deus sobre a vida das pessoas. Então ele levanta as pessoas para tirar a graça de Deus. Jesus repreende a Pedro lá nos evangelhos, vocês lembram? O que Jesus está mostrando ali quando ele fala para Pedro? Afasta-se de mim, Satanás. Jesus, olhando com os olhos espirituais ali, ele não vê a Pedro, mas ele vê o inimigo ali usando a boca de Pedro para falar algo que não agradava a Deus. E é assim que o inimigo faz em nossas vidas. E nessa noite eu quero deixar claro para nós aqui que a graça de Deus ela é para todos. Basta nós aproveitar e segurar essa bênção, porque a bênção de Deus ela está aí. Nós devemos cuidar para que nós possamos viver para a glória de Deus. A prosperidade em nossas vidas é a prosperidade espiritual, mas a prosperidade material ela é real sim, porque Deus ele quer ver os seus filhos bem. Deus quer abençoar os seus filhos materialmente, mas que seja para a glória dele, não para a glória de homens. Não pense você que Deus vai te abençoar com uma coisa para que você possa fazer graça para as pessoas, você possa ostentar, mostrar para as pessoas que você é bom, que você é isso, aquilo. Não, o que Deus quer de você é que você viva para a glória dele, e que você não viva para a glória de homens. Continuando aí, a partir do verso 13, diz assim: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Olha só para vocês verem que coisa impressionante. Vocês lembram quando Jacó dormiu ali naquela pedra? Que ele dormiu ali com o travesseiro de pedra e ele teve um sonho com Deus. Deus mostrou para ele o que Deus iria fazer na vida dele. E Jacó ele faz um voto ali com Deus, que se Deus se ele voltar e desse aquilo que ele tinha vontade. Olha só para vocês verem que coisa maravilhosa. Então nós podemos ter sonhos. Nós devemos ter sonhos. E Jacó vai, ele pega aquela pedra, ele unge aquele lugar ali. Ele faz um voto a Deus: se Deus me tirar de tudo, eu darei o dízimo. Olha que coisa maravilhosa. Ele faz um voto a Deus. E a palavra de Deus diz para nós: fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Jesus falando comigo e com você nessa noite. Fazei prova de mim e vede quem sou eu. Meu irmão, eu estou aqui nessa noite não para falar de dízimos, mas eu estou querendo mostrar para você que Deus ele deixa claro que aquele que é fiel no pouco, sobre muito, ele vai te colocar. Porque não sou eu, William, que estou aqui falando para você nessa noite, mas é a palavra de Deus que nos diz isso aí. É a palavra de Deus que deixa claro para nós isso aí. Então, continuando a partir do verso 14, a palavra de Deus diz assim: então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa, e de nossos filhos. Olha só para vocês verem o que Labão fez com Jacó e a sua família.
O propósito de Labão era enganar Jacó para o resto da vida. E se não fosse uma intervenção de Deus ali, tirar Jacó dali, né? Nós vamos ver que Deus aparece em sonho para Labão, né? Nós vamos ver logo na frente, não vou adiantar. Mas nós vamos ver claramente que Deus, o propósito de Deus é salvar os teus filhos. O propósito de Deus é deixar os seus filhos sobre a graça dele. E olha para vocês verem essa parte B aqui do versículo 16, é muito importante para nós devemos gravar essa frase, porque essa frase ela é muito importante para nossas vidas. Pois então, agora, faze tudo o que Deus te disse. Olha que coisa impressionante, as esposas ali falando para Jacó. Fazer de tudo que Deus te disse. Nós podemos ver aqui algo muito importante acontecer entre o casal ali, né? Jacó, a primeira coisa que ele faz é chamar suas esposas, explicar para elas ali que eles estavam sendo enganados e que Deus, né, tinha falado com ele ali, que eles deveriam sair daquela terra ali, né, que ele já tinha feito um voto com Deus quando ele estava lá no deserto, né? Então, o que ele explica ali para suas esposas é que eles estavam sendo enganados, que até aquele momento, o que ele tinha, foi Deus que abençoou eles. Ele não pegou nada do pai delas. Ele não enganou, ele não fez nada. Então, nós vemos aqui que Deus trabalhou tremendamente na vida de Jacó. Deus lapidou Jacó, ensinou a Jacó que o que ele tinha feito, né, era errado, e que sobre esses 20 anos que Jacó fica ali com seu sogro, ele estava sendo lapidado, trabalhado, para que ele mudasse o seu caráter, mudasse a sua vida. E é isso que Deus quer de nós. O que Deus faz na vida de Jacó ali é coisa tremenda. Porque ele já chega num momento que já não dava conta mais, ele já chega num basta. Ele falou, basta, falou para as mulheres dele ali, né? Já basta. O que Deus fez em nossas vidas esses 6 anos, nos abençoando, agora seu pai, ele está diferente, seus irmãos também, eles querem tomar tudo de nós, não é justo, não é justo. Vamos sair, vamos voltar para Canaã, porque é lá que é a terra prometida, é lá que Deus prometeu para os meus antepassados. Foi lá que Deus prometeu para Abraão. E é lá que Deus vai nos abençoar. Mais ainda, porque nós já somos abençoados e nós vamos sair daqui, nós vamos continuar nossa caminhada, peregrinos, nós vamos continuar, mas buscando tudo para a glória de Deus. Então grave essa frase, eu até deixei ela em cor diferente aí nos slides. Faze tudo o que Deus te disse. Eu e você tem feito tudo o que Deus tem nos dito? Porque ali eles entraram num bom senso. Jacó e suas esposas, eles entram num bom senso. Jacó chega e explica para elas. E elas ali, né, como esposas que obedecem, esposas que querem o bem para a sua família, pensando naquilo que Deus tinha dito para o seu esposo. Nós temos que confiar nas pessoas de nossa casa. Nós devemos confiar. Esposo, esposa, filhos, vocês são famílias. Vocês são a família que Deus formou. Vocês são a família que Deus quer o melhor para vocês. Então vocês têm que sempre estar diante da graça de Deus e da glória de Deus e fazer tudo em concordância para que a glória de Deus resplandeça sobre o seu lar, sobre a sua casa. Quando uma casa está bagunçado, quando o filho está fazendo coisa errada, prostituindo, ou o esposo está prostituindo, ou a esposa, quando na casa está acontecendo algo que não agrada a Deus, toda a família vai sofrer com isto, porque Deus não agrada disso. Nós vemos ali que Jacó e suas esposas, eles estavam entronizados, eles estavam sob a proteção de Deus e sobre a graça de Deus, porque todos falavam a mesma língua ali. E todos queriam o bem, eles estavam sem fazer as coisas erradas. Porque quando a Raquel diz isso aqui, que ela fala, faze,
pois vai e faz tudo o que Deus te disse. Ela sabia que Deus estava com eles. Mesmo ainda sendo idólatra, que nós vamos ver ali que ela estava crendo naqueles deuses do pai dela ali. Nós vamos ver logo na frente. Mas Deus vai lapidando, aos pouquinhos, Deus vai tirando isso de nós. Deus vai lapidando. O que Deus quer de nós é que nós vivamos uma vida de adoração a Ele. Que nós vivamos uma vida plena diante do trono dEle. Porque somente Ele é digno de todo o nosso amor e de todo o nosso louvor. Então a Bíblia toda deixa claro para nós. Nos 10 mandamentos, Deus fala ali que nós não devemos adorar outros deuses, que somente o Deus verdadeiro nós devemos adorar. Então Deus abomina a adoração a outros deuses. Não existe isso. Não existe. Somente Jesus é o único e digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Ah, mas Cicrano, Beltrano, ele é santo. Não, santo somente Jesus. Somente Jesus. Nós estamos passando por um caminho, sendo lapidados também, para que um dia nós seja santo, juntamente com Cristo Jesus. E Deus, Ele tem o melhor para nós. O que Deus quer de nós é uma vida digna, uma vida plena a Ele. Que nós possamos viver uma vida de santidade. É um processo, meu irmão, isso aí. É um processo. Uma vida de santidade é um processo. É viver para a glória de Deus. Amém? Então, essa mesma frase que eu estou dizendo para vocês, faze, pois então vai, faze tudo o que Deus te disse. Nós também podemos ir lá nos evangelhos, ver lá em João capítulo 2:5, onde Jesus e sua mãe estavam num casamento, ele acaba o vinho, né? Jesus pede, né, às pessoas ali para buscarem água, né, potes de água para ele, né, e o que Maria diz ali, naquele momento, nós vemos ali que Maria, né, Maria, mãe de Jesus, ela estava ali. E o que ela fala? Olha só para vocês verem a obediência da mãe de Jesus, porque Maria, ela entendia quem era Jesus. Maria sabia que Jesus, o seu filho, era Deus. Mas Maria sabia também que ali era fruto do Espírito Santo de Deus. Maria sabia que aquilo ali, que Jesus era o propósito de Deus sobre a humanidade da terra. Então Maria, nesse momento, ela sabia que ela deveria obedecer a Jesus, porque Jesus era Deus. E o que Maria vai e fala para aquelas pessoas que estavam ali? Pois vá, faze tudo o que te disser. Pois vá, faça tudo o que te disser. Para quem Maria estava falando ali? Para aquelas pessoas que Jesus pediu ali. Maria estava mostrando a autoridade de Jesus, porque Jesus era o único e digno de toda autoridade, de toda adoração, meu irmão. Então nessa noite, se você está ouvindo essa mensagem, olha que texto tremendo que nós vamos começar a entender aqui um pouquinho mais, para que nós possamos entrar aqui no restante do que Deus tem aqui na vida de Jacó. Nós vemos que Maria, ela obedece a Jesus. E ela deixa claro a frase, pois vá, faça tudo o que te disser. Então Jesus diz para mim e você nessa noite, vá, faz tudo o que Deus te disser. Amém? Então vamos dar continuidade aí. Do verso 22 ao 42, nós vamos ver algo muito interessante aí, que Labão, ele é avisado, né? No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço, por 7 dias de jornada, e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus. Não, só até Gileade, só o 22 e o 23. Então, Labão ali, ele mostra, né, que ele deixa claro, falando ou pensando,
né, pelo que os filhos estavam falando ali no início ali do capítulo 31, nós vemos que eles estavam pensando que Labão estava enganando, estava roubando, estava traindo. Por quê? O que Labão queria de Jacó era que ele vivesse sobre debaixo do teto dele ali, ou seja, debaixo da mão dele ali, e não tivesse a prosperidade que Deus tinha para ele, ou seja, atrapalhando os planos de Deus na vida de Jacó. O que Labão queria era atrapalhar a vida de Jacó sobre aquilo que Deus tinha para ele. E nós podemos entender que aquelas pessoas que roubam, aquelas pessoas que traem, aquelas pessoas que fazem maldade, tudo que as pessoas fazem ao seu redor, ela acha que as pessoas também fazem. E era isso que Labão estava sentindo ali. Por quê? O que Labão fazia? Ele enganava, ele talvez roubava, né? Talvez ele traía. Então, tudo que ele fazia ali, ele estava achando que Jacó também fazia. E é isso que as pessoas também, que estão ao nosso redor, fazem conosco. Talvez nós devemos tomar cuidado com quem nós fazemos negócios, com quem nós podemos confiar para contar alguma coisa, porque as pessoas são mal. O mal que há dentro da pessoa, ela expõe para fora quando você tem algo a dizer para ela, quando você deixa, claro, os seus projetos, aquilo que você tem. Ou seja, Deus quer que você faça algo conforme a vontade dele, conforme a palavra dele. Isso eu estou dizendo para vocês, irmãos, pessoas que não são aquelas pessoas que são de Deus, aquelas pessoas que não querem o seu bem. Mas também devemos tomar cuidado, até pessoas que estão dentro da igreja, porque às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, ela por ser um ser caído também, ela não quer o seu bem. Existem muitos desse jeito. Então devemos tomar cuidado com quem, para quem e com quem nós contamos os nossos planos e os nossos projetos. Porque os projetos de Deus em nossas vidas são eternos. Então nós devemos tomar cuidado, porque o que Deus tem para nós, homem nenhum tira. Mas nós devemos tomar cuidado. Amém? Verso 24 diz assim: De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Então a intenção de Labão, de ir atrás de Jacó e sua família, era de fazer a maldade com Jacó. E Deus, como ele conhece o coração do ser humano, olha o que Deus faz aqui com Labão. Cuidado, se você fizer alguma coisa com o meu servo, eu acabo com você. Cuidado. Jacó e sua família está sob a minha proteção, sobre a minha guarda. Então, cuidado. Cuidado, porque sou eu o Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu penso, né, que Labão, nessa noite, ele estremeceu. Ele temeu ao Deus Altíssimo. Porque nós vamos ver logo à frente aqui o que ele vai atrás de Jacó. Mas ele declara, ele deixa claro. Então Deus, ele usa nossas vidas para a glória dele, para manifestar a tua glória e mostrar a tua grandeza e desvendar que ele é Deus. Porque Labão era um idólatra. Labão estava indo atrás de Jacó para tomar tudo aquilo que ele levou. Mas o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, não deixa isso acontecer. Porque Deus é fiel àquele que busca ele, aquele que faz conforme a vontade dele. Deus é fiel. Então você não precisa temer dos seus inimigos, porque Deus vai avisar para os seus inimigos: cuidado, não toca naquele servo meu, porque aquele lá é o ungido do Senhor. Amém? Então vamos continuar. A partir do verso 25 até o 30 diz assim: o lamento de Jacó. Nós vamos ver agora o lamento de Labão, né? Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste que me lograste, ou que me enganaste? Tem algumas versões que fala enganastes, outra fala lograstes.
E levastes minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e me lograste, e nada me fizeste saber para que eu te despedisse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa de teu pai? Por que furtaste os meus deuses? Olha que coisa tremenda. Então nós vemos claramente aqui que Labão, ele teme a Deus. Ele temeu a Deus ali. Ele viu que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Jacó, estava com quem? Estava com Jacó. Então ali Deus fala para ele, ó, não toque, não fale nada. Se você fizer algo de mal a ele, está acabado. E aí logo ele vem com essa historinha falando, né? Olha para vocês verem. Você não deixa despedir nem dos meus filhos, nem das minhas filhas, dos meus netos, né? E ainda rouba meus deuses. Algo interessante aqui que nós vamos ver agora, que Raquel, ela rouba os deuses de seu pai quando sai ali. Labão, ele sai para tosquear as ovelhas, e Raquel aproveita, antes da partida deles ali, vai lá e rouba os deuses. Por quê? Raquel, ela viveu sob a proteção ali de seus pais, né? Cresceu vendo ali o pai dela, né, adorar aqueles deuses ali, ou seja, aqueles bonequinhos, né, ali, que se diziam deuses pagãos, né? E ela achava que aquilo ali era um amuleto, aquilo ali traria sorte, traria bênção para a vida de quem estava com aquilo ali. É o que acontece hoje. Muitas pessoas estão enganadas no mundo, adorando outros deuses, adorando a santos. Igual eu disse aqui, não estamos aqui, meu irmão, para falar mal de santos e nem de outras coisas, não. Estamos aqui para falar da palavra de Deus e dizer que nós amamos as pessoas, mas santo somente Jesus. O único digno de toda adoração. Por que eu estou dizendo isso? É porque a palavra de Deus diz para nós, de Gênesis a Apocalipse. Ah, Maria foi boa, Maria isso e tal. Tudo bem, Maria foi boa. Maria foi mãe de Jesus, ela teve um papel muito importante na sua vida, de ser a mulher escolhida, de ser uma mulher, né, que esteve do lado de seu filho ali, sabendo e reconhecendo que ele era Deus. Ela foi uma mulher muito sábia. Sim, mas ela não é digna de ser adorada. Ela não é digna de ser adorada. Porque ela mesmo deixa claro, nessa festa, olha o que ela diz para aqueles homens: faze tudo o que ele te disse. Então nós deixamos claro que ninguém é digno de ser adorado, a não ser Jesus. Porque nós fomos criados, meus irmãos, para adorar ao Deus Altíssimo. Nós fomos criados para viver uma vida plena a Ele, para adorar a Ele. Quando o homem é criado pelas mãos de Deus, era para viver no paraíso, para a glória de Deus, louvando e engrandecendo o teu nome. Mas o homem, por ser um ser caído, Deus deixa um livre-arbítrio ali para o homem. O que o homem faz é desobedecer aquilo que Deus tem para ele. E foi assim, desde o início. E está sendo assim. Mas hoje nós temos que entender que Deus está conosco, nós não devemos desobedecer a Deus, nós devemos viver uma vida digna ao Senhor e deixar de adorar a outras coisas, adorar outros deuses. Talvez o Deus da vida de muitas pessoas seja os santos, mas talvez tem pessoas que estão dentro do reino cristão, dos evangelhos mesmo, está adorando outras coisas, muito pior do que aqueles que estão adorando os santos. Nós devemos tomar cuidado. Estão adorando pessoas, estão adorando coisas materiais.
Deus deixa claro que Ele é o único e digno de toda adoração, que nós não devemos adorar outra coisa. Devemos buscar a Deus a todo momento. E o que nós vemos aqui nessa parte, que Raquel ela vai furta, né? Raquel furta os deuses de seu pai. Jacó não sabia disso. E agora vai começar o lamento ali de Jacó. Olha o que Jacó disse agora, a partir do verso 31. Respondeu-lhe Jacó. Jacó agora vai desabafar mesmo. Ele vai falar tudo que ele passou, tudo que ele sentia ali com seu tio. Tudo que ele passou, ele vai falar agora. Olha para vocês verem o que ele disse. Respondeu-lhe Jacó. Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Jacó não sabia. Então aqui nós vemos o que acontece. A esposa, né, enganando. Né? Já viu um probleminha aqui, logo aqui na frente, que nós já vimos um probleminha. Mas Deus vai cuidar disso aí, vamos prestar atenção. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia, e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ou seja, a Raquel ela fala que ela estava menstruada, né? Porque naquela época a mulher que estava no ciclo, né, das mulheres, como ela disse aqui na palavra, a mulher ficava impura, então homem nenhum não podia chegar próximo. Então ela aproveitou aquele momento e escondeu. Talvez ela não estava nesse momento, né? Mas ela usa aquilo ali, ou seja, talvez até mentindo, né? Para esconder os deuses ali, porque ela andou. E logo mais na frente nós vamos ver também o que acontece lá, mas vamos deixar lá para o capítulo 35 à frente o que acontece, tá bom? Então disse ela a seu pai. Verso 36. Então se irou Jacó e alterou com Labão e lhe disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado? Que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que me julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão. Sofri o dano. Da minha mão o requerias. Tanto o furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada. E o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa. 14 anos te servi por 2 filhas. E 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Amém? Então nós vemos claramente aqui o desabafo de Jacó. Ele diz para Labão: já chega, acabou. Eu servi você 14 anos de graça pelas tuas filhas para me casar. Você me enganou esse tempo todo. Eu trabalhei 6 anos por um salário. Você mudou esse salário 10 vezes, porque quando você fazia um trato comigo, Deus me abençoava daquele jeito. E quando você mudava, Deus me abençoava do outro jeito. Então Jacó, ele reconhece que era Deus que estava abençoando ele. Olha para você ver, tanto que a Bíblia não deixa oculto aquilo que Deus faz.
No final do capítulo 30, Jacó achou que era ele que estava fazendo acontecer aquilo. Agora aqui, Jacó ele já reconhece que quem estava fazendo aquilo ali, quem fez aquilo, foi Deus. É impressionante o mover de Deus em nossas vidas. Então eu e você devemos declarar esta noite que tudo que nós conquistamos foi Deus que fez isso em nossas vidas. Se não fosse pelos méritos do Senhor Jesus em nossas vidas, pela graça redentora e salvadora sobre nós, nós não éramos nada. Nada, nada, nada. Então aqui o lamento, aqui, ou seja, o desabafo aqui de Jacó sobre seu tio, falando para ele que ele sofreu nas mãos dele. Ele não podia nem, por exemplo, se uma fera comia um do rebanho lá de Labão, ele não podia nem chegar falando, porque às vezes ele ia falar que ele que matou, ele roubou, ele fez isso. E por isso ali Deus estava trabalhando na vida, Deus honrou porque Deus viu a graça de Deus sobre a vida dele e Deus viu que ele estava sendo moldado. E ele mudou o caráter dele. E é isso que Deus quer de nós, que nós mude o nosso caráter, que nós honremos os nossos pais, que nós honre aqueles que nós devemos ser, que nós devemos fazer, ou seja, o patrão, nós devemos honrar os nossos patrão, nós devemos honrar todos aqueles que estão acima de nós, tanto no reino de Deus. Nós devemos honrar aquelas pessoas que estão acima de nós, sim, devemos, até o momento que esteja dentro da palavra de Deus, porque se estiver fora da palavra de Deus, você tem que sair fora. Então o que Deus quer de mim e de você, que nós viva para a glória dele. E aqui o que Deus estava fazendo com a vida de Jacó é para que ele vivesse plenamente sobre a proteção dele, que ele vivesse sob os cuidados dele. Deus estava fazendo isso na vida de Jacó. Tanto é que Deus fala ali para ele, mostrando para Labão, né? Labão, você fez tantas coisas ruins comigo esses 20 anos, mas Deus me prosperou, Deus me abençoou, e se não fosse Ele ter aparecido em sonho para você, você acabaria com tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz na minha vida, agora, nessa noite. O que eu devo é a Deus, e eu vou continuar a minha caminhada para a terra que Deus prometeu para os meus pais, para aquilo que Deus me prometeu, aquilo que Deus tem falado em sonhos para mim. Volta para a terra de Canaã, volta para a terra que mana leite e mel, aquela terra que eu vou dar para todos os seus descendentes, porque você faz parte da linhagem do Messias Salvador do mundo. Amém? Então, após isso, o que acontece ali? Então, Labão diz a Jacó, né? Vamos fazer um juramento diante de quem? Do Deus Altíssimo, do Deus dele. Olha só para vocês verem, Labão reconhece o Deus Altíssimo. Ele vê que o Deus, Labão, mesmo sendo um idólatra, mesmo sendo um pagão, né? Ele reconhece que o Deus de Jacó é um Deus superior. Olha só para vocês verem que coisa impressionante. Então, é isso que Deus quer. Deus quer usar as nossas vidas para que possa manifestar o teu poder sobre as pessoas que ainda não o conhecem. Então eu e você tem uma responsabilidade muito grande de desvendar esse Jesus maravilhoso a todas aquelas pessoas que não o conhecem, a todas aquelas pessoas que ainda estão aí no mundo achando que existe vários deuses, que existe várias pessoas para serem idolatradas, várias pessoas dignas de adoração. Nós devemos honrar a Jesus e levar esse Jesus até as casas, até o lar, para que ele possa mudar, para que ele possa trazer paz para o seu lar, para que ele possa trazer paz para a sua vida. Quantas pessoas estão sofrendo no mundo, meu irmão? Quantas pessoas estão sofrendo no mundo? Por uma enfermidade, quantas pessoas estão sofrendo porque os seus filhos não obedecem, seus filhos foram para a prostituição, seus filhos foram para as drogas, para o homossexualismo. Quantas pessoas estão sofrendo no mundo?
Jesus quer mudar a vida das pessoas, mas para isso nós devemos abrir os nossos corações, para que Deus possa fazer morada em nossas vidas. Assim como Deus fez na vida de Jacó e sua família, e Deus desvenda ali naquele momento quem era ele para Labão. Então olha que coisa mais interessante, vamos acompanhar a partir do verso 43. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras, e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saduta. Jacó, porém, lhe chamou Galiede. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galiede. Mispa, pois, disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue, quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas, e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Então, os homens daquelas épocas, eles tinham o costume de fazer um concerto ali, ou seja, fazer um juramento ali com Deus e colocar algo ali de testemunha naquele momento. Assim como Jacó faz aquele juramento lá a Deus, né, ungindo uma pedra, aqui também eles fazem a mesma coisa. E o que Labão diz para ele aqui, ó, você seja fiel, que você anda justo. Olha só para vocês verem. Aquela pessoa que não era justa com Jacó, aquela pessoa que enganava, aquela pessoa que estava fazendo mal, a maldade para Jacó. Agora ele muda a concepção dele aqui, falando para ele: ó, você não vai arrumar outras mulheres para você, porque você vai servir a sua família, você vai honrar as suas mulheres e aos teus filhos, para que essa família seja abençoada. Olha só para vocês verem. Labão estava sendo usado ali, naquele momento, ali para abençoar Jacó. As coisas mudam. E é assim que Deus faz. Deus usa o ímpio para falar conosco, sim. Nós devemos crer nisso. E é o que nós vemos aqui acontecendo aqui nesse momento. E foi isso que Jacó fez. Nós vamos ver ao decorrer dos estudos que Jacó ele honrou a sua família. Jacó foi um exemplo para a sua família. Então, continuando aí, a partir do verso 51, disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja um montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Ou seja, ele está falando aqui sobre o Deus de Abraão. Ou seja, é o Deus Altíssimo. Então, olha só para vocês verem. Ele viu que Deus era Deus. Deus manifestou a sua grandeza sobre um ímpio, sobre um idólatra. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo voltou para sua casa. E Jacó seguiu a sua vida. Olha só para vocês verem que coisa mais maravilhosa. E vamos pegar um pouquinho do início 32, olha para vocês verem o que aconteceu, só 1 e o 2 aí. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus. E chamou aquele lugar Manaim. Manaim. Ou seja, este é o lugar de Deus. Este é o lugar onde Deus mostrou a glória dele.
a todos nós. Este é o lugar onde Deus manifestou a sua glória sobre a vida do meu sogro Labão, onde Deus manifestou a tua glória e nos livrou das mãos de meu sogro. E agora nós vamos seguir a nossa vida. E os anjos do Senhor foram ao encontro de Jacó. Porque Deus, ele acampa os anjos dele ao redor dos teus filhos. Deus tem prazer de estar no meio de nós. O desejo de Deus é estar no meio de nós. O desejo de Deus é fazer tudo para a glória dele. Para que nós possamos crescer no reino dele. E eu quero agradecer aos irmãos. Nós passou um pouquinho do tempo aí, mas é para a glória de Deus. E não tem como, é um capítulo muito grande, é um capítulo assim, que fala muito conosco, né? A gente vê que a glória de Deus é para todos e as bênçãos de Deus é para todos. Basta nós entender os propósitos de Deus para nossas vidas. Eu quero concluir esse capítulo 31 aqui, que devemos tomar cuidado com pessoas que não querem ver o nosso crescimento, tanto material quanto espiritual. Pois foi assim na vida do patriarca Jacó. Enquanto Jacó estava dando lucro ao seu tio, Labão, ele servia para ele. Mas quando Deus começou a abençoar Jacó e sua família, começaram a inveja. Aí as coisas não dão certo. E Jacó decide ir embora. Pois Deus é quem está instruindo a vida do patriarca e sua família. Então não esqueça aquela frase, né? Aquela frase, faça sempre a vontade de Deus. Faça sempre a vontade de Deus. Que fique essa frase em nossos corações nessa noite e que Jesus possa nos abençoar, porque a vontade de Deus é fazer tudo para a glória dele. Então faça sempre a vontade de Deus. E quero deixar um versículo de Mateus 6,33, onde a palavra de Deus nos diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, aquelas coisas que Jesus estava falando ali, né, seriam acrescentadas em nossas vidas. Ou será acrescentada em nossas vidas. Porque essa palavra é para nós hoje. Então Deus ali estava falando, Jesus estava falando ali sobre as necessidades físicas. Mas o que Deus quer de nós é muito maior do que necessidades físicas só. O que Deus quer para nós é algo muito maravilhoso. Então que nós possamos pegar as coisas de Deus, meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Porque é isso que Deus quer para nós. É isso que Deus tem para nós. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Não deixe o inimigo armar ciladas em tua vida e fazer da sua vida uma escravidão. Porque a nossa vida ela tem que ser para a glória de Deus. E Deus não quer ver nós sendo escravizados. Porque desde o início Deus sempre tem tirado os teus filhos da escravidão. E foi assim que Deus fez ali na vida dos patriarcas. Foi assim que Deus fez ali com o povo que estava no Egito. Usando a vida de Moisés, né? Para tirar o povo da escravidão. Para dar uma vida justa ao povo. Para dar uma vida digna. Deus prometeu uma terra maravilhosa para eles. Então é isso que Deus quer para nós. O que Deus tem para nós está preparado. Mas tem que esperar tudo na hora certa. E saber o tempo de Deus. Amém? Que a graça e o amor de Jesus estejam com cada um de vocês. Não deixe de participar dos próximos estudos. Na semana que vem nós temos aí o capítulo 32. Não perca. Vai ser uma bênção. Eu tenho certeza que Deus está falando em nossos corações. Não pense que uma hora que você ficar ouvindo esses estudos é um tempo perdido da sua vida, não. Muito pelo contrário. Esse tempo que você tira para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, ele só vai te trazer crescimento. Crescimento espiritual e crescimento material também. Porque são consequências daquilo que você busca espiritualmente falando. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua família. Né? Como nós disse aqui hoje, nós deu exemplos aqui de famílias que estão sofrendo, de pessoas que estão necessitadas, precisando do Senhor. Deixe Jesus fazer uma morada na sua casa. Jesus não chega quebrando a tua casa. Mas o inimigo sim. O inimigo ele entra dentro da sua casa quebrando tudo. Ele usa seus filhos, ele usa sua família, ele usa irmãos, ele usa pessoas lá de fora para chegar na sua casa arrebentando tudo. Mas Jesus não. Quando Jesus faz morada numa casa,
Ele afasta todo o inimigo. Ele afasta o demônio. Ele afasta o diabo. Porque o diabo, ele não fica próximo de Jesus. Ele pode até andar ao derredor, mas ele não faz morada na sua casa. Amém? Que a graça e o amor de Jesus esteja com cada um. Eu desejo paz para todos. Eu desejo o melhor para cada um de vocês. Que nós tenhamos um final de semana abençoado. Um final de semana sobre a graça e a proteção de Deus. Amém? Vamos orar? Deus, nós te agradecemos por esse momento maravilhoso sobre a tua proteção e sobre a tua graça, Pai. Foi muito bom estar aqui, meu Pai, diante da tua palavra, falando para os irmãos sobre aqueles propósitos que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas e nos trazer a paz, Pai. E que nós possa cada dia aprender mais sobre o teu reino, Pai. E que os preceitos do Senhor façam morada em nossas vidas. E que nós possamos ser dignos, nós possamos ser justos e que nós faça as coisas tudo para a glória do Senhor, para o teu reino. Não deixe nós sair fora dos teus propósitos, Pai. Porque os teus propósitos são grandes para nós. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que a graça e o amor de Jesus esteja com cada um de vocês e que o amor de Jesus esteja presente no teu reino, na tua casa. Amém.